Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Quando alguém nos ofende, como reagimos? E quando somos nós a falhar e, mesmo sem intenção, machucamos alguém, o que fazer? O programa de hoje vai nos mostrar um caminho para bem longe do orgulho e do egoísmo, como lidar com a culpa e o perdão. Através da perspectiva espírita, a culpa vira responsabilidade, o erro alheio vira oportunidade de aperfeiçoamento. Como aprender tais situações e seguir em frente? A fixação na culpa ou na mágoa, transformando-as em processos intoxicantes para a alma, ensejam uma disfuncionalidade no ser. Altera o comportamento, mas altera as emoções, altera o circuito psíquico, deságua nas dificuldades das relações sociais, repercute nas interações de natureza espiritual. O remorso, tanto quanto o rancor, ele nos afeta o ser tão profundamente que talvez seja uma das chagas mais cruentas que a humanidade experimenta como resultados do orgulho e do egoísmo, que são as matrizes dos processos que nos impedem de fazer o caminho do perdão. A culpa, ela é uma das principais causas das nossas doenças, porque a culpa é um sentimento que parte-se do princípio de que a gente se considera perfeito, então nós não podemos errar. Mas a gente não é perfeito, nós vivemos num mundo de expiação e provas, onde todos os seres são imperfeitos, estão se autoeducando, se autoaprimorando-se a cada dia. Nós erramos porque não sabemos. Então, quando nós usamos a palavra culpa, isso é uma palavra pela qual nós designamos os erros humanos, de forma que quando nós citamos aquela pessoa teve culpa nisso, ela é culpada, o que nós precisamos entender é que nós nos enganamos, nos desviamos exatamente porque não sabemos, não conhecemos tudo ainda. Quando superarmos essas dificuldades ou imperfeições ou necessidades, nós passaremos a estágios maiores e melhores. Então a culpa merece o auto-perdão, porque amar a nós mesmos é saúde do corpo, da mente, do espírito, das emoções. Amar a nós mesmos implica em fortalecer em nós as barreiras contra esses sentimentos de achar que eu deveria ter feito de outra forma. Na medida que isso prolonga demais, esse sentimento de culpa, que ele não é colocado em ação para o bem, o que pode acontecer é a pessoa desenvolver sentimentos de depressão e, como consequência, prejudicar a saúde por falta de cuidados próprios. Nós encontramos inúmeras pessoas que, vitimadas pelo remorso, alteram de tal ordem a sua estrutura de vida que entram em processos depressivos graves, que experimentam transtornos psiquiátricos variados. Esse processo gera uma paralisação na caminhada do indivíduo. É diferente do arrependimento. Quando a pessoa errou, ela se arrepende e do arrependimento ela parte para um trabalho de reparação. No remorso, o indivíduo ele para no tempo, ele fica em cima de uma autocondenação. E essa autocondenação, ela grava no psiquismo um verdadeiro estado de fixação mental. A pessoa desencarna, vai para outras encarnações, e nessas outras encarnações ela vai somatizar esses estados de culpa, que são verdadeiros estados tóxicos, pelo remorso da encarnação anterior. O indivíduo não lembra dos fatos, mas não esquece da emoção dos fatos. O que nós apagamos das vidas anteriores são os fatos cronológicos, mas as emoções nós nunca apagamos.
De fato, o indivíduo ele nasce com um sentimento de culpa não definido, que poderá se expressar numa desorganização mental. As culpas, quando são muito intensas e estão baseadas no remorso, elas são capazes de provocar uma quebra no psiquismo. A esquizofrenia, por definição, é essa cisão, é essa quebra que, e no momento do desenvolvimento psicoemocional, em determinado instante, vai se manifestar na forma dos sintomas psicóticos. Quase sempre são espíritos que em outras vidas cometeram delitos graves e não fizeram a reparação devidas e agora juntam um processo de remorso, a raiva intoxicante que sentiram naquela época e que moveu para cometer aquele delito. E porque não conseguiram diluir, reencarnam, trazem essas memórias muito desestruturantes e elas abrem-se para a vida presente, a céu aberto, deixando a pessoa como se fosse muitas numa só, sem ter uma linearidade egóica, caracterizando, portanto, uma alma que se fragmenta, que se desintegra entre o ego de hoje e acessando os egos lesados do passado. É importante que seja ela própria ou pessoas que estão próximas dela ajudarem, seja através de incentivo a frequentar um grupo religioso, para ela começar a despertar atenção para a possibilidade de fazer algo bom que compense o erro e assim tirar a pessoa desse pensamento vicioso, negativo da culpa. O Emmanuel fala que a gente só vai voltar no passado quando o fato do passado servir para que a gente tome novas resoluções para o futuro. Mas quando é aquela coisa estagnada, cristalizada numa culpa, por exemplo, nós merecemos o auto-perdão. Para que a gente possa perdoar o outro, primeiro a gente tem que perdoar a si mesmo. Porque como é que nós vamos fazer esse movimento? O movimento é de dentro para fora, não é o contrário. Não é? Então a culpa, ela é responsável por inúmeras das nossas doenças. Não é? O espírito que não consegue se libertar daquele erro. Tem pessoas que a gente vê na casa espírita, numa orientação, por exemplo, que estão há 20, 30 anos sofrendo por algo que aconteceu e revivendo aquilo como se aquilo tivesse acontecido naquele momento, não é? E a vida fica parada, naquele momento. Então, liberte-se da culpa. Nenhum de nós pode condenar o outro, então não se condene. Viva amorosamente, ame a você mesmo. Jesus já diz, ama a si mesmo para depois amar o outro. Por isso, é de bom tom que pensemos em toda a extensão das consequências, para que, em tempo, façamos o reitineramento do nosso comportamento, saindo da margem e voltando para o leito, a fim de que não fiquemos ancorados na margem por longo período e por várias vidas, bem como saindo da rotatória e retomando o caminho da vida, assumindo uma consonância da alma nos seus movimentos com as leis de amor. E pelo amor, pelo perdão ao outro, pelo perdão a si mesmo, conseguirmos fazer o movimento da superação, notadamente das mágoas e culpas mais extensas. A pessoa séria, responsável, com desejo realmente de reparar eventuais questões que foram realizadas atrás, ela vai entender que simplesmente todo mundo erra. Aí que vem a questão do auto-perdão. Quem sabe se perdoar, inclusive, naturalmente, vai aprender a perdoar de uma forma muito tranquila as demais pessoas. Então, quando se fala em arrependimento, a melhor forma de entendermos esse processo é o desejo de avançarmos, todos, sem exceção. O Transição volta já já. No segundo capítulo de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos recomenda uma fórmula prática para o reequilíbrio após o erro cometido. Um conselho que permanece cada dia mais atual. Confira! Allan Kardec haveria com maestria de poder traçar um caminho para a humanidade que nos ajudasse a lidar melhor com essas arranhaduras ou com esses golpes da alma que nos afetam a existência às vezes por um momento ou pela vida inteira
que se chama Remorso e Rancores, quando ele propõe uma metodologia evocando toda a tradição de Jesus para nos colocar de uma forma bem pragmática, bem objetiva e muito lúcida, como é próprio do Espiritismo, a possibilidade de nós restaurarmos na alma o caminho da autolibertação. Porque o auto-perdão também é um motivo, é uma situação de caridade, a caridade para conosco mesmo. Porque quem de nós poderá dizer que nunca errou ou que nunca vai errar? Errar é um processo humano. O equívoco é natural em criaturas que estão em aprendizado. Se me perguntarem assim, mas em todos os casos existe possibilidade de reajuste, de reparação? A resposta é absolutamente sim. É para isso que nós estamos fazendo as experiências fantásticas em um planeta chamado Terra e que realmente possibilita isso. Nós devemos aprender a fazer isso. Diz o codificador que há 3 passos que configuram esse trabalho do auto-perdão, que se coloca com a expiação, o arrependimento e o processo reparador. O arrependimento é dar-se conta, é poder perceber que eu me equivoquei, levemente ou gravemente. A expiação é o desconforto que eu sinto, é o sofrimento por ter muitas vezes pisado no pé do outro e que uma desculpa resolve, ou então porque eu atropelei alguém não me dando conta e ultrapassando uma preferencial. Precisando, portanto, fazer um esforço, um movimento importante que não se resolve em algumas horas. Essa dor que me acomete por ter cometido um ato consciente ou inconscientemente, ela me exige da alma muito esforço e o sofrimento já é parte desse processo curativo. É inevitável que, se seguindo ou concomitantemente ao arrependimento, venha esse estágio do processo expiatório, que traz para a alma, mediante o desconforto, a necessidade de que ela tem que refazer, dar o próximo passo, que ela tem que reparar o mal feito. E aí vem o terceiro passo, o da reparação. A reparação é a atitude do ser que vai e reconstrói e refaz. Então ela precisa, para se perdoar, primeiro, olhar para a situação e se apropriar, se responsabilizar pela sua parte naquela história, né? Então esse é o primeiro passo do auto-perdão, é olhar para a situação e ver, não, eu tive responsabilidade nisso. Porque se eu não acho que eu sou responsável por uma situação, a solução dessa situação eu também não sou. Então, eu assumindo que eu tenho participação, aí eu vou, sim, fazer um processo de auto-perdão. Ao invés de eu me agarrar e ficar lamentando o leite derramado, eu me movimento e vou coletar o leite, limpar, começar a fazer o movimento que eu preciso fazer para poder me sentir bem comigo mesmo. Nós erramos sempre. Há mesmo alguns psicopedagogos que dizem e alegam que nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos da nossa vida. Ora, se isso é verdadeiro, como de fato parece ser, então nós estamos aprendendo a cada vez mais porque nós erramos, falamos ainda coisas que às vezes, por vezes, achamos que não deveríamos falar, mas não tem importância porque logo em seguida nós podemos reparar. O Espiritismo, portanto, ele não permite que nós nos fixemos na culpa e tratemos a culpa mais como fenômeno de autorresponsabilidade. Ou seja, errei, refaço. Se for um processo pequeno, é uma desculpa. Mas se for um processo mais abrangente, eu preciso fazer um caminho. Por isso, o perdão representa um caminho de autorrestauração que eu preciso fazer. Como a própria palavra diz, perdoar, doar inteiramente. Fechar um ciclo de superação para que eu possa sentir diante da minha própria consciência que eu estou livre. Ficamos por aqui, eu te espero no próximo Transição. Tchau!